Já no final, já na metade do ano passado, o senhor deu uma revelação muito interessante no mês de maio. E interessante que o senhor, aquilo que um servo ouviu em 1968, um pouco de tempo, né? Um servo teve uma experiência em 1968, quando essa obra começava no nosso meio, quando o senhor falou com ele de maneira muito clara, ele ouviu pela madrugada a voz do senhor e até o chamado dele para essa obra. E agora, em maio, essa mesma voz voltou a falar com ele. Ele ouviu, há tanto tempo que ele não ouviu essa voz, né? Volta depressa para a doutrina. Ele acordou com essa voz, com esse chamado de atenção por parte do senhor para a volta à doutrina. Foi muito preocupado, chamou os pastores, contou para os pastores o que tinha acontecido. E nós começamos a querer saber o que o senhor queria com isso. Por que o senhor estava, depois de tantas lutas e tantos revés e tal, o que o senhor queria? E o senhor disse que queria uma coisa nossa. O senhor queria um aperfeiçoamento. Não pensa, um aperfeiçoamento da doutrina? Não. A doutrina é perfeita, ela existe. Já está inserida na palavra. O senhor queria um aperfeiçoamento do nosso entendimento. É diferente. Não é aperfeiçoar a doutrina que existe, já está estabelecida. O senhor queria um aperfeiçoamento do nosso, presta bem atenção, do nosso entendimento. Por que isso? Porque era o entendimento e tudo aquilo que o senhor falou esse tempo todo conosco, porque você pode pegar a doutrina e levar para o lado racional ou esperar que ela venha totalmente pela revelação do Espírito Santo. Aí nós voltamos a um conceito de doutrina antes de entrarmos. Pode até colocar logo o texto lá. Um conceito de doutrina que o Senhor nos deu também por revelação. O que é doutrina? Todos os obreiros, todos os diáconos, todos os pastores precisam entender aquilo que o Espírito Santo nos falou sobre doutrina. O que é doutrina? Qual o conceito de doutrina? Eu estou falando de doutrina da igreja, a doutrina da igreja fiel, da igreja verdadeira, da igreja que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de elementos, presta bem atenção para vocês entenderem, nunca mais esquecerem isso. É um conjunto de elementos que emergem ou que saem da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. Vamos dissecar isso. Então, por que diz que a doutrina é um conjunto de elementos? Porque a doutrina não é uma coisa estática, ela é dinâmica, ela cresce, as revelações vêm. Por exemplo, você pega salvação. Salvação é uma doutrina que o Senhor tem nos ensinado, tem nos falado. Então, quantos elementos você tem dentro dessa doutrina de salvação? Você diz que a salvação é profética, você fala no ato da salvação, você fala no processo da salvação, você fala no chamado, enfim, todos esses elementos fazem parte dessa doutrina. Então, você tem um conjunto de elementos nessa doutrina que saem da palavra, que emergem da palavra. Não é uma coisa simplesmente que o homem criou, emergem da palavra. Como que emerge da palavra? Pela operação do Espírito Santo. Não é simplesmente uma conceituação, não é simplesmente uma identificação de racional, mas emergem da palavra pela operação do Espírito Santo, não na cabeça de um homem, não na cabeça de alguém especial, mas no corpo. Então isso é o conceito típico de doutrina. Vamos agora, porque a grande preocupação é entender aquilo que o seu ministério nessa obra. O que é ministério nessa obra? Todos precisam entender. Quem ainda não tem ministério, quem vai ter, porque muitos ainda terão, e é quem já tem ministério.
Quando Paulo escreve aos Coríntios, o que Paulo diz? Olha só o que Paulo diz aqui. Nada na palavra é sem sentido. Tudo tem significado. Se nós estamos dizendo que a doutrina emerge da palavra, então vamos lá, vamos mergulhar na palavra para ver o que ela nos traz, o que ela nos ensina. Vamos lá. O qual nos fez também capazes de ser ministros. Ele está se referindo aos ministérios, certo? Aos ministérios, ministros de um novo testamento, que pode ser chamado de pacto. O testamento pode ser substituído por pacto ou por aliança. Pode ser novo pacto, nova aliança, novo testamento, é a mesma coisa. Nos fez ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso aqui, vamos secar isso aqui. Vamos secar isso aqui. Paulo não soltou, não filosofou. Isso aqui ele filosofou. Olha, nós somos ministros do novo pacto. Não, isso não é filosofia, não. Isso aqui é profético. Isso é profético. O que ele diz aqui? Primeiro, ele fala de ministros, nós somos ministros. Ele está falando sobre os ministérios. Novo pacto. O que é novo pacto? A primeira coisa que ele diz é: nos fez ministros do novo pacto. O que é novo pacto? Vamos lá. Aonde que começa o novo pacto? Ou seja, a nova aliança, o Novo Testamento começa aonde? Aonde aparece, aonde identifica isso? Na ceia. A ceia. O que Jesus fez na ceia? E isso é um assunto que vocês precisam entender. Vamos lá. Eu conto sempre uma experiência, e a experiência ajuda porque vai dar um norte no que eu vou falar. Eu fui a um seminário na Ucrânia. Houve um seminário no sábado, no domingo nós fomos visitar as principais igrejas. E eu fui escalado para visitar a igreja em Kiev. Era uma igreja grande, uma igreja centenária, a igreja que passa de pai para filho. Eu cheguei lá, era um domingo de manhã, dia de ceia, eram 600 membros mais ou menos reunidos, e aquele culto maravilhoso de louvor, 1 hora de louvor, mas eles são maravilhosos, violinos, violoncelos, piano, uma coisa extraordinária, não deu nem para ver passar. Quando passou 1 hora de louvor, aí o pastor, chamou um pastor da Inglaterra, um pastor inglês, que entregou uma mensagem, e a mensagem levou mais ou menos 40 minutos. Já tinha 1h40 de culto, e o pastor falando em russo, e eu com o tradutor do meu lado. E o pastor foi para frente, começou a falar, e uma das coisas que ele disse, no meio da fala dele, eu entendi só uma palavra: Amadeu. Ele falou Amadeu, eu disse para o meu intérprete, ele falou meu nome. Aí o intérprete falou seu nome, sim. Sim, o que ele disse? Ele disse assim, ele está dizendo para a igreja o seguinte, que nós agora vamos ouvir a mensagem principal. Eu digo, como a mensagem principal? Eu digo, não, é porque aqui tem 2 mensagens, uma inicial e uma principal, e ele disse que a mensagem principal vai ser trazida pelo pastor Amadeu do Brasil. Eu falei, mas que mensagem principal que eu vou entregar? Aí o intérprete começou a rir. Aí eu falei assim, mas você está rindo de quê? Ele disse, então, o que ele disse aqui agora, que hoje vocês vão ter uma experiência diferente, porque ele deu um testemunho aqui o mês passado, dizendo que lá no Brasil os pastores estão tendo uma experiência com palavra revelada, e hoje vocês vão ter o privilégio de ouvir uma palavra revelada. Eu falei, que palavra revelada que eu vou dar? E eu com a Bíblia fechada, vim para visitar, com palavra revelada. Disse, não, palavra revelada. Eu digo, misericórdia, eu com a Bíblia fechada. Que palavra revelada. Já pensei naquela reunião de quarta-feira para avaliar a viagem. Eu digo, estou morto. Misericórdia. Aí o intérprete falou assim, o último louvor, depois do louvor é você. Aí eu abri a Bíblia, digo, eu estava com a Bíblia aberta no texto de Mateus, que era o texto da ceia. E eu digo, misericórdia, o que eu vou falar? Aí fui para frente. Quando eu estava caminhando, olha só,
E isso eu quero que vocês entendam dentro disso aqui. A experiência minha, que é a experiência dessa obra. Quando eu caminhava em direção ao púlpito, e o púlpito era um cara mais no lugar, no canto, é mais alto, é igual uma tribuna, você sobe. Quando eu ia caminhando, eu fui clamando porque eu não sabia o que dizer. Quando eu caminhava em direção ao púlpito, o Senhor me visitou. Quando o Senhor me visitou, eu digo, bom, então o Senhor está aqui. E quando eu cheguei no púlpito, o Senhor me colocou uma mensagem no coração, que eu nunca tinha tido. Eu fiquei tranquilo, mais tranquilo. Eu cheguei para a igreja e disse assim, olhei para eles, né, eu saudei em russo, né? Mir Borjevan, eles ficaram empolgados, eles davam boca, então, pensou que eu fosse pregar em russo, eu digo, só sei falar isso aí. Aí eu disse, hoje é dia de ceia. Aí todo mundo respondeu, Santa Ceia. Eu te vou ler o texto. Aí fui ler o texto e disse assim, desejei muito comer convosco a Páscoa. Aí mandou, vai lá, chama um varão assim, encontra um cântaro e tal, separa um cenáculo, vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Eu olhei para eles e disse assim, Páscoa ou ceia? Aí todo mundo, ceia. Vou ler de novo o texto. Desejei muito comer convosco a Páscoa. É Páscoa ou ceia? Aí todo mundo começou a ficar, é Páscoa ou é ceia? Jesus convidou os apóstolos para a Páscoa, não para a ceia, para a Páscoa. Ele ia comemorar com os seus apóstolos, todos eram judeus, a Páscoa. E quando ele vai para comemorar a Páscoa, ele coloca sobre a mesa, e o centro de tudo aquilo ali era o quê? A mesa ele coloca pão e vinho. Se nós estivéssemos lá, eu ia dizer assim, mestre, está errado, isso não é Páscoa não. A Páscoa tinha que ter um cordeiro assado, tinha que ter o pão sem fermento e as ervas amargosas. O Senhor colocou pão e vinho por quê? Por que o Senhor não colocou o cordeiro, não colocou o pão e não colocou erva amargosa? O Senhor colocou pão e vinho. Por que isso? Está errado. Porque ali naquele momento ele estabelece o novo pacto. Ele rompe com o Velho Testamento, ele tira as ervas amargosas, que era o sofrimento, representava aquilo que era a saída do Egito, o povo, a escravidão. Ele tira isso aqui e substitui pelo quê? Pelo vinho. Pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Então ele tira isso, cria o novo pacto. Então o novo pacto, saem as ervas amargosas, fica o pão continua, porque é o projeto, ele migra do Velho Testamento para o Novo Testamento. Jesus está no Velho Testamento e está no Novo, profético e revelado, é o projeto inteiro, é o pão, ele continua. Mas o cordeiro, onde estava o cordeiro à mesa? Ele era o cordeiro. Então ele cria o novo pacto. Qual era o novo pacto? O novo pacto agora é pão e vinho. Pão e vinho. O que significa pão e vinho? Significa corpo e sangue. O que é corpo e sangue? Aqui a igreja, os ministérios, e aqui o Espírito. Vamos voltar para Paulo. Paulo diz assim, nós somos ministros de onde? Do novo pacto. Então nós somos ministros dentro disso aqui, ó. Novo pacto. O que significa isso? O que significa isso? Isso é que você tem que entender. Todo mundo tem que entender isso. Pastor, obreiro, tem que entender isso. Vamos lá. Eu pego aqui Ricardo, foi meu diácono, né? Bom diácono. Hoje é pastor, está melhor que eu hoje. E eu te disse uma coisa muito interessante, né? Nós temos que gerar ministérios melhores do que nós. Hoje ele é melhor que eu. Mas vamos lá. Ricardo Joen. Eu vou perguntar, Ricardo, você é pastor há quanto tempo? Não fala não, senão o pessoal vai calcular a minha idade. Não, não, mas você há muito tempo. Como é que você... É tão jota. Não, vamos lá. Como é que você foi levantado? O que aconteceu? Como é que foi essa sua... Como é que você é pastor, Ricardo? O que aconteceu com você? Um dia você estava na igreja, você era diácono. O que aconteceu? Um grupo de pastores foi na igreja, chegou lá, ele tem um monte de pastores. Será que ele vai ser levantado
Alguém, tem muito pastor aqui hoje, hein? Ou vai trocar o pastor ou vai ser levantado alguém, não é assim que vocês pensam? É exatamente assim. Então tem um grupo de pastores que chegou lá e o pastor foi para frente e disse assim: ao presbitério reunido, corpo, o Espírito Santo vinho, revelou. Ricardo Zoen ser levantado para o ministério da palavra, ou seja, ministério do pacto, o ministério do projeto. Então, Ricardo foi levantado dentro desse pacto aqui, ó. Ele foi levantado, pão e vinho. O Espírito Santo ao presbitério revela para ele ser levantado para o ministério. Eu estou falando alguma heresia ou estou falando Bíblia? Falando Bíblia. Isso é Bíblia, isso é doutrina. Eu estou falando de uma coisa que está na palavra. É bíblico. Ricardo foi levantado pela operação do Espírito no corpo. Ricardo, há um conselho para você, Ricardo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado pelo novo pacto. Não despreze o dom que foi dado a você pelo novo pacto, ou seja, por profecia. O que é profecia? Dom espiritual. Vinho é o Espírito, com a imposição de mãos do presbitério, corpo. Aí Ricardo despreza isso que aconteceu com ele. Não, eu concordo com a doutrina, não concordo. Você não concorda? Não concorda? Tudo bem, você é pastor em outro lugar? Não vai não. Você não vai ser pastor em outro lugar não. Você não vai ser pastor em outro lugar não. Sabe por quê? Porque você rompeu com esse pacto. Você não é mais pastor. Mas eu posso e pode. Você pode. Vai fazer um curso de teologia. Não estou falando mal de quem tem curso de teologia. Como a gente sempre diz, o estudar, o saber, como dizia meu pai, não ocupa lugar. Você quer isso? Pode. Então você vai fazer um curso de teologia, vai fazer uma licenciatura em teologia para ser pastor. Aí você vai ser pastor aonde? Do novo pacto? Não, da letra. Aí você vai ser um pastor acadêmico. Aí você não é do novo pacto, você é da letra. Pode. O que não pode é para nós. Por quê? Para nós, ministério é novo pacto. É pão e vinho. Para nós é assim. Você não chega lá nas lojas para fazer um cadastro e a moça começa a anotar: Ricardo Zoen, profissão, pastor Maranata. Você não diz isso, pastor Maranata. Por quê? Porque pastor para nós não é profissão nem título. Pastor para nós é função. E função é onde? É no corpo. Ele é parte do corpo. Então, quando ele deixa essa função, o que acontece? A palavra que Jesus disse a Pedro, qual foi? Tudo o que ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Qual a dificuldade de entender isso? Você é ministro de que forma? Como é que é seu ministério? Como é que vem seu ministério? Não, eu fiz um curso, perfeitamente, é um direito que você tem. Mas a Igreja Maranata agora tem instituto bíblico. Não, o instituto bíblico na Maranata é para difundir a doutrina, não é para formar ninguém pastor. Não tem problema nenhum, você vai a doutrina, só para isso. Não vai te dar diploma, agora eu sou reverendo, nada disso. Entendeu? Tem um monte de gente aqui, nós não temos 8.000 pastores e o instituto já tem 8.000 inscritos. Diz Luiz Eugênio que tem 8.000 inscritos e 8.000 na fila de espera. Mas tudo certo, está tudo certo. Então veja, é o instituto? É o instituto. Mas vai formar teólogo? Não.
Aliás, nós estamos criando lá no Instituto um diploma, que é o diploma de servo inútil. Vai ser muito interessante. O servo inútil vai ser continuar. Esse vai ser qual diploma? Servo inútil, né? Quanto tempo? Todo mundo aqui. Aliás, você entra nesse ministério aqui, o diploma que você recebe é de servo inútil. Veja uma coisa. Se amanhã precisar de alguma comprovação de que você fez, estudou lá no instituto, pode ser dado, não tem problema nenhum, pode ser dado uma folha, pode ser dado um papel. Eu não estou falando sobre isso. Nós estamos vendo aqui o seguinte, que o ministério, nessa obra que nós estamos, ele está ligado a isso aqui. Então o ministério, no novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Como é que é isso? Como é que é o ministério? Paulo assim, não da letra. Por que Paulo diz não da letra, mas do Espírito? Por que isso? Por que Paulo está fazendo essa colocação? Será que ele está querendo dizer alguma coisa? Claro que ele está querendo dizer alguma coisa. Paulo era teólogo, foi teólogo. Paulo estudou para ser rabino. Paulo conhecia bem a religião dele. E o que ele disse? Tudo aquilo ele colocou como esterco. Mas esterco é ruim? Não. Você pode adubar a planta. Só que não é o fundamento. Então, o que você... O ministério não é da letra. O que é letra? Letra é razão. E razão tem coisas boas. O homem é um ser racional. E é uma razão. Você pode falar mal da razão? O homem é um ser incrível. As invenções que o homem faz, já pensou? Já pensou em inventar a televisão? Eu fico impressionado. Como é que você coloca liga na tomada, é um fio, o negócio não vê ninguém, entra aquele monte de gente dentro da sua casa. Que negócio interessante. Eu não me convence o tal da televisão, não me convence. Eu acho aquilo incrível. Eu acho que nem quem inventou sabe o que ele fez. Negócio incrível. É um avião até que eu entendo. A razão humana é notável. A inteligência humana, você vê hoje a computação, aquelas coisas, tudo é interessante. Fantástico, fantástico. Você podia trazer isso para a religião, para o cristianismo? Pode fazer isso. Fazer uma série de coisas, criar. Como é que você vai discursar? Não, isso aí é letra. Você tem uma formação, você vai aprender a falar, discursar, hermenêutica, exegese, homilética e apologética, um monte de coisa. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu fui pastor com 22 anos de idade, e tinha um pastor aqui, teólogo, que veio empolgado, e ele era professor de seminário, encontrou comigo ali embaixo e falou: meu jovem, o que você entende de homilética? Eu digo, eu gosto com pouco sal. Ele quase me bateu. Procurou Gedeuti, que esse rapaz debocha muito. Eu digo, não, é muito debochado. Não entendi nada de homilética. Homilética. Eu pergunto, qual a homilética de Jairo? Pastor Jairo, que já morreu, qual era a homilética de Jairo? Nós fomos num seminário em Portugal, terminou o seminário no sábado, tinha um culto à noite, e o pastor de Portugal convidou os colegas dele da Universidade do Porto, a elite da cultura linguística, doutorado em linguística, não sei o que lá, aquele monte de português, tudo culto. Aí nós fomos consultar o louvor. Quem ia fazer o louvor? Porque a mensagem todo mundo sabia que era Gedeuti que ia pregar. Só quem podia pregar era Gedeuti. Não, só quem vai fazer o louvor. Quem vai pregar é Gedeuti. Tudo bem, vamos? Quem é o louvor? Não, vamos consultar quem vai fazer o louvor, porque a mensagem está com Gedeuti, está tudo certo, tá? Quem tem condição de entregar essa mensagem é Gedeuti. Vamos lá. Quem vai fazer o louvor? No meio da consulta por louvor, o senhor disse assim, mas o senhor me deu uma revelação para a mensagem. Ah, tudo bem, deve ser Gedeuti mesmo, né? Aí está tudo certo. Pode contar a revelação. O senhor disse que a mensagem está com Jairo. Aí o português olhou para mim e disse, pastor, aí o português olhou para mim e disse, pastor Jairo? Eu digo, é. Pastor Jairo. Misericórdia, Jairo. Tudo bem. Vamos lá. Culto à noite, fez a abertura, o Jairo foi pregar, pegou o texto, leu o texto errado. Foi ler o texto da ressurreição de Lázaro, em vez de ler a pedra foi removida, ele leu, a pedra foi resolvida. O português do meu lado disse assim, leu errado. Eu digo, leu errado. Aí ele já começou a mensagem dizendo assim, quem tem uma pedra para ser resolvida? Aí todo mundo, você já resolveu a sua pedra?
a pedra já foi resolvida na sua vida, e foi a pedra não era resolvida, era removida, e ele pregou resolvida. 10 minutos de mensagem da pedra resolvida, botou a igreja de pé e disse: quem não tem a pedra resolvida, vem à frente que eu vou orar. E os portugueses vieram tudo à frente chorando para ajoelhar, e o português do meu lado disse assim: eles não tinham a pedra resolvida. O que aconteceu ali? Letra? Não! Letra não, porque já não tinha nada a ver com letra. O novo pacto, Espírito. O nosso ministério está aqui, ó. É o do Espírito. É da operação do Espírito, é da revelação. Como é que o pastor atende você? Não, eu tenho... Olha, você está com um problema familiar? Eu fiz um curso de sociologia só para interpretar família. Eu lá no seminário, eu fiz sociologia durante um ano, vou fazer uma interpretação sociológica da sua família. E vamos ali. E você não tem o jovem, o problema é psicológico. Eu tenho aqui eu tenho umas correntes filosóficas, mas também psicanalíticas. Eu sou muito, a minha linha é a linha do Jacques Lacan, lacaniana, que é a interpretação e tal, e por aí você vai, isso é cultura, você vai e faz. E eu pergunto, como é que o pastor no nosso meio resolve? É psicologia, é psicóloga, é psicanálise, aliás está na moda agora, psicanálise de casais. Eu vi um, eu perguntei ele: psicanálise está fazendo? Saiu da obra, então eu agora sou psicanálise de canais. Psicanálise, qual a corrente que você aplica? Lacan, Jung, como é que é? Você está, quais as correntes? Você está... Não sei nem o que é isso. Então não sabe nem o que é isso. Por quê? Eu pergunto, o pastor nessa obra, o que ele faz? O que ele faz? Ele governa bem. Como é que ele governa bem? Ele vai orar por você. Quando ele termina de orar por você, junto com o irmão, ou com o diácono, ou com o obreiro, ou com o grupo, o Senhor falou. O Senhor deu uma visão mostrando o problema na sua família. O Senhor mostrou a visão com o jovem aqui, com a dificuldade, o Senhor revelou. Então o que aconteceu? Ele exerceu o ministério do novo pacto, ou seja, a manifestação do Espírito Santo que se fez ali, e o governo na vida da igreja pela operação do Espírito Santo. Esse é o ministério do novo pacto. Esse é o nosso ministério, que é diferente. É diferente. Eu sempre digo, falo para os pastores, me perdoem quem não concordar, você quando vê um doente lá no leito do hospital, e o médico está passando, você não precisa ficar com medo, será que ele vai passar? Olhou, eu estou paradinho aqui, né, sem fazer nada, né? Ele pode olhar assim, está morto, vai lá dar um atestado de óbito, então daqui a pouco o cara me pega e me leva para a funerária e eu estou vivo. Não, o médico não faz isso, ninguém precisa chegar lá e gritar: tô vivo, hein, ó, tô vivo, hein, ó, tô vivo, hein, não precisa disso não. O médico vai lá e você tem sinais vitais, sinais que identificam que você está vivo. É o que eu digo, igreja não precisa pular e gritar e sapatear para dizer que o Espírito Santo está operando, não. A operação do Espírito Santo no meio da igreja são dons espirituais. É visão, é revelação, é profecia, é o Espírito Santo. Isso aqui é sinal na vida da igreja. Ninguém precisa pendurar no ventilador, sair voltando, gritando aleluia para dizer que está cheio do Espírito Santo, não. Não precisa disso não. Por quê? Porque o Senhor nos deu isso, porque nós somos ministros aqui, ó, do novo pacto. Ministério não é profissão nem título, ministério é função. E nós temos uma função que o Espírito Santo nos deu. Ah, você saiu? Saí. Pô, direito que você tem. Eu agora vou ser pastor em outro lugar. Negativo. Aí você encontra a pessoa na rua: ei, pastor, que aí, pastor? Que pastor? Primeiro nós vamos pastor para nós. As crianças da minha igreja me chamam de Amadeu. Qual é o problema? Um dia na porta da igreja, um pastor já saiu também, esse pessoal não fica não. Uma irmã chegou e disse: irmão, o senhor podia orar por mim? Ele olhou para ela e disse assim: irmão não, pastor, viu? Eu li para ele, quase que eu disse: você é muito feio, quase que eu disse. Não precisa disso. Pastor não é título, é função. Então você sai aqui e os irmãos encontram um cidadão que já saiu do nosso meio: ei, pastor, estamos com saudade de você. Pastor não é pastor, mas ex. A única coisa que não existe ex é filho.
Não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-irmão, o resto existe ex-tudo. Tudo, ex-pastor. Por quê? Ele abandonou o pacto. Vamos repetir o texto. Não desprezes o dom que há em ti, que veio por profecia. Que é profecia? Vinho, espírito, pela imposição de mãos do presbitério, corpo. Esse é o nosso ministério. Isso é ministério do novo pacto. Da letra, não, mas do Espírito, porque quem realiza esta obra é o Espírito Santo. Quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Quem revela é o Espírito Santo. E nós somos aperfeiçoados no corpo. É sempre um assunto novo, uma coisa nova que o Senhor está operando. Então tudo aqui, né? Passou, acabou esse aqui mesmo? É o último esse? Amém? Simples, hein? Simples. Então o pastor da sua igreja, ele é pastor de um novo pacto. Eu sou de um novo pacto. E se eu sair? Se eu sair? Se eu sair? Olha, escrevam na contracapa da Bíblia de vocês. Quando você sai disso aqui, você nega o novo pacto. E no novo pacto, você nega inicialmente duas coisas. Pode escrever que você vai ver. Você vai identificar quando ele sai disso aqui, quando ele vai negar inicialmente duas coisas. Ele vai negar a eficiência do clamor pelo sangue de Jesus, que é o vinho, é o novo pacto. E ele vai negar o quê? A palavra que é o projeto. Então, palavra revelada, duas coisas. Vai negar a palavra revelada e vai negar sangue. Por quê? Porque ele saiu do Espírito e foi para a letra. Aqui você tem razão, mas a letra, o que faz a letra? Ou seja, não dá vida, mas o Espírito vivifica.